Olá, continuando a nossa aula, vamos na folhinha de história, tá? Essa folhinha aqui, ó. E vamos saber como surgiram as comunidades quilombolas, ok? Para entender o que são as comunidades quilombolas, é preciso estudar um pouco da história do nosso país. Nós sabemos que os portugueses, eles vieram para o Brasil em 1500, né? Que descobriram essa terra maravilhosa em que nós vivemos hoje. Então, a partir de 1530, eles começaram a povoar, né, essa terra hoje chamada Brasil. Então vieram muitos portugueses para o Brasil e fizeram povoações aqui, né, várias povoações. E a gente vai ler a história. O que aconteceu? Como vimos no capítulo anterior, os portugueses chegaram ao continente americano em 1500. Somente depois, em 1530, eles resolveram fundar povoações e se instalar nessas terras que haviam conquistado. Por isso, iniciaram um plantio de cana-de-açúcar no litoral de São Paulo. Eles viram que essa terra podia ser explorada, que essa terra era fértil e que eles podiam fazer essa plantação. Então, eles plantaram a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi o primeiro produto, né, cultivado no nosso país pelos portugueses. Então, mas para que isso acontecesse era necessário o quê? Trabalhadores, uma mão de obra, né, para fazer o plantio e a colheita desse produto. Naquela época, Portugal também ela tinha um outro continente, né, que foi dominado também por eles, que foi a África. E lá existia essa mão de obra, existiam esses trabalhadores, que hoje são chamados, né, de escravos, eram chamados de escravos, negros africanos, que foram trazidos para cá e foram escravizados. E esses negros foram trazidos para o Brasil em embarcações, em navios negreiros, né? E ali muitos deles adoeciam, ali mesmo morriam e eram jogados ao mar. Muitos trouxeram doenças daquele lugar para o Brasil. Mas, enfim, eles vieram para fazer esse tipo de trabalho, que era o plantio e a da cana-de-açúcar, né? O plantio e a colheita desse produto, desse primeiro produto. Aí vamos lá, milhares de africanos foram escravizados e trazidos para trabalhar nas terras que hoje formam o Brasil, principalmente na produção do açúcar, um produto valorizado e consumido pelos europeus naquele período. Os africanos permaneceram como a mão de obra escrava no Brasil por mais de 300 anos. Então, eles ficaram aqui no Brasil por mais de 300 anos. Quando foi dada, né, e assinada a Lei Áurea, que foi declarada pela Princesa Isabel em 1888, 13 de maio de 1888. A partir dessa data, os negros não eram mais escravos. Os africanos trazidos para o Brasil eram de diversos povos, tinham tradições, costumes, religiões e línguas diferentes. Costumes, tradições, línguas, né? Tudo diferente. Então, eles eram de povos diferentes, mas que aqui eles se tornaram um único povo, tá? Eles eram trazidos da África, de vários pontos da África. Então, eles tinham costumes, tradições diferentes lá na África. Mas quando eles chegaram aqui no Brasil, eles se tornaram um único povo. Povo africano, povo negro, povo escravo. Aí vamos lá. Essas pessoas não aceitavam pacificamente a condição de escravizados. E durante os anos de escravidão, houve muita luta e muitos atos de resistência. Então, eles lutaram, né, com resistência. Eles envenenavam os donos, eles fugiam, eles formavam rebeliões, né, nesses lugares. Para quê? Para serem livres da garra, né, desses donos, do que os donos faziam.
porque ali eles eram maltratados, eles fugiam, quando eles eram pegos, eles sofriam mais ainda, porque eles eram presos em troncos, e ali eles eram chicoteados até a morte, para exemplo dos outros escravos, para que eles não fugissem. Continuando, aqui no Brasil, algumas formas de resistência eram o envenenamento dos senhores, as rebeliões e as fugas. Os escravizados que conseguiam fugir iam para lugares bem afastados dos locais em que eram obrigados a trabalhar e fundavam comunidades chamadas quilombos. Aí eu coloquei aqui para vocês o que eram os quilombos. Quilombos eram povoações, né? Povoações formadas pelos escravizados e pelos seus descendentes, no caso, os seus filhos, né? E que buscavam escapar da escravidão e viver em liberdade, né? Lá do seu jeito. Então, o que eram os quilombos? Eram aqueles escravos, né, que tentavam, que fugiam junto com seus filhos, seus descendentes. Eles formavam povoações chamadas quilombos. Depois essas povoações, elas passaram a se chamar comunidades quilombolas, tá? Então essas comunidades quilombolas surgiram assim, através dos quilombos. Na folha seguinte diz: as comunidades quilombolas se formaram principalmente dos quilombos, fundados pelos escravizados que fugiam. Ou seja, seus atuais habitantes são descendentes que permanecem na mesma terra onde se estabelecem seus antepassados. Descendentes, tá? São aqueles que eram filhos, bisnetos de escravos, tá? São descendentes deles. Então, a gente vai ver, aí continuando a nossa leitura, estabelecer os seus antepassados. Essas comunidades são ligadas a terras que hoje ocupam. Também há comunidades que formam as terras compradas por afrodescendentes. Afrodescendentes são descendentes, tá, do povo africano, são descendentes dos africanos, geralmente escravos, tá? Afrodescendentes são descendentes de africanos. Afro quer dizer África. Então, afrodescendentes são descendentes de africanos, ok? Escravizados. Tanto durante o período da escravidão quanto após a abolição. Já falei que a abolição ocorreu no dia 13 de maio de 1888. Há ainda terras quilombolas que foram recebidas como herança, doação de fazendeiros. Após a abolição, muitos escravos africanos receberam doações de seus donos. Outros escravizados tomaram como posse terras, né, que não eram utilizadas ali ou que eles já estavam morando. O que há de comum em todas essas comunidades é o fato delas serem locais onde vivem descendentes de escravizados africanos. Por isso, essas comunidades possuem algumas características comuns, como a manutenção das suas tradições, comidas, músicas, roupas. Nós hoje temos, né, comemoração, uma homenagem de Zumbi dos Palmares, onde descendentes, né, de africanos se reúnem ali para homenageá-lo, né, para trabalhar essa cultura ainda. As comunidades quilombolas podem ser encontradas atualmente em pelo menos 24 estados brasileiros. Alguns estão localizados em regiões ainda isoladas da Amazônia. Várias outras na zona rural de diversos municípios ou ainda em centros urbanos. Tem um pequeno exercício e vamos lá no baú de informações. As comunidades urbanas, né? Que é a comunidade urbana? A maior parte ela está concentrada nas zonas urbanas de
da cidade, do estado de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Em todos os quilombos estavam em lugares tão diferentes. Alguns deles foram formados por escravizados que já viviam nesses espaços urbanos e fugiram para os arredores das cidades. Após a fuga, eles se mantiveram nas cidades, sobrevivendo de pequenos serviços e muitas vezes contavam com a ajuda de pessoas que eram contra a escravidão. Assim, se formaram algumas comunidades quilombolas urbanas. Outras, apesar de mais distantes ou isoladas, acabaram se formando urbanas por causa do crescimento do município. Então, muitas pessoas, né, eram contra a escravidão e se uniram aos escravos para que eles tivessem a liberdade deles. E ali a gente vai ver que eles começaram a trabalhar tanto com o rural como na área urbana. E a gente vai saber dessa história numa próxima aula, ok? Um grande beijo, um grande final de semana para vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa. A partir, né, de ontem, né, quinta-feira, nós temos que começar a usar máscaras para sair de casa. Vamos tomar todo o cuidado, toda a prevenção é necessária. Existem muitos casos perto, né, da gente ou longe da gente que estão acontecendo do Covid-19. Um grande beijo, um grande abraço e até segunda-feira.